Muito boa tarde a todos vocês que acompanham mais uma live aqui no meu canal do YouTube. A minha promessa aí para vocês é de que pelo menos uma vez por mês a gente possa se reunir aqui para poder conversar sobre algum assunto relacionado à natação, ensino, treinamento, qualquer coisa do ambiente da natação, que é o que a gente gosta, é o que a gente faz, e sempre convidando professores que possam agregar para o nosso dia a dia, por meio das suas experiências, suas vivências. Então vamos esperar aí o pessoal chegar, e eu queria pedir ajuda de vocês para poder me ajudar a compartilhar essa live. Manda para aquele amigo que sempre fala que vai participar, mas esquece, tá? Então manda o link para ele, manda o link lá no seu grupo de professores da sua escola de natação. Ajuda a gente a compartilhar essa live. Hoje a gente vai conversar sobre a formação do jovem nadador. Esse é um assunto extremamente importante, porque a gente sabe que mesmo que a gente não trabalhe com a natação competitiva, qualquer pessoa que ingresse no ambiente da natação, ele está em formação. Então, o professor Antônio, que é o meu convidado de hoje, um amigo aí de longa data, nós fizemos um curso juntos, o curso do COB, a gente vai poder conversar sobre isso, tá? Então, mais uma vez, lembra de dar o seu like, lembra de compartilhar a nossa live com outros professores, para que a gente possa ter bastante pessoas conversando. Certo? Queria saber aí de vocês, como é que está a qualidade do áudio, está tudo certo? Grande Fernando, obrigado pela presença. Fala, Plínio. Obrigado, Plínio, mais uma vez. Plínio, como é que está o áudio aí? Tá bom? Tá tudo certo? Lembrando que a transmissão está sendo feita agora aqui pelo YouTube, mas depois eu pego o áudio da nossa transmissão aqui e coloco lá no meu podcast. Obrigado, Plínio, valeu. Que é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais, que vocês conseguem acompanhar. Valeu, Fernando. Conseguem acompanhar lá no Spotify, tá? Pessoal que está chegando aí, me ajuda a compartilhar a live, por favor. Eu queria agradecer mais uma vez o apoio da Finis. Desculpa, não é esse. É esse aqui. Calma aí, é esse aqui. Queria agradecer o apoio da Finis, agradecer também o apoio aí da Grife da Natação, que são duas empresas que a gente faz algumas atividades juntos, tá? E sempre que vocês forem adquirir o material de vocês lá na Finis, lembrem de utilizar o meu cupom, que é o TUCHERFINIS10, para que vocês possam ter o desconto de vocês. Outra coisa que eu queria agradecer é a Patrícia Lima, deixa eu mostrar aí para vocês, que ela se inscreveu aqui no canal recentemente, em função da nossa live, e também a professora Renata Nascimento, que se tornou membro do meu canal aqui do YouTube. Então fica esse convite aí para vocês também, para que vocês possam se tornar membros e terem acesso a vídeos exclusivos de cursos, de eventos que eu participo, que ficam só lá exclusivos para membros aqui do canal do YouTube. Tá bom? E aqui eu tenho uma novidade. Antes de chamar o Antônio, a novidade é a seguinte. Nos últimos meses, eu investi aí bastante tempo e investi também bastante dinheiro para criar uma comunidade onde a gente pudesse reunir professores e treinadores de natação. Uma comunidade que eu estou chamando de comunidade Legado Azul, onde a gente vai poder conversar sobre ensino da natação, sobre treinamento, sobre os assuntos que vocês quiserem. E eu tenho um aplicativo, isso aí está em primeira mão, pouquíssimas pessoas sabem. Eu tenho um aplicativo onde vocês podem fazer parte dessa comunidade. Vocês podem ir lá na loja de vocês de aplicativo e botar lá Tucher app, que vocês conseguem chegar no aplicativo, ou podem também fazer e escanear o QR Code para que vocês possam ter acesso à comunidade. Aí na comunidade vocês se apresentam e depois vocês vão ter acesso a diversas coisas dentro da comunidade. E a comunidade, a intenção é que realmente vocês possam contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Legal? Então vou levantar algumas discussões, mas a intenção é que vocês possam fazer parte realmente, que a gente possa conversar, que vocês possam trazer a opinião de vocês. Muitas vezes eu recebo perguntas pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou também por e-mail, e a gente pode estar fazendo essas discussões num canal público para que todas as pessoas possam aprender juntos, tá bom? Vamos lá. Pensando ou não em natação competitiva, toda criança precisa aprender a nadar. A gente entende isso como um seguro de vida, isso é extremamente importante. E essa experiência tem que ser positiva. A literatura ela é rica nessa discussão, em trazer orientações e sugestões sobre o processo de formação, o processo de desenvolvimento a longo prazo, mas a literatura não traz para a gente uma coisa que é muito importante, que é a aplicação desse conhecimento.
pessoas que vivem isso no seu dia a dia, que podem trazer para a gente o que deu certo e o que não deu certo. E por isso eu trago aqui o meu amigo, o professor Antônio Coutinho. Fala, Antônio, boa tarde, meu amigo. Olá, boa tarde aí, Tuxa. Tudo bem? Uma honra estar aqui, viu, meu irmão? Tudo bem. E a gente vai conversar aqui sobre a formação do jovem nadador, das primeiras braçadas até a competição. Então, a gente se preocupar com essas primeiras braçadas, como eu disse, para que a experiência seja positiva, para que, se a criança tiver interesse, se a família tiver interesse, se a escola de natação tiver interesse, ela possa entrar num programa de natação competitiva. Legal? Antônio, mais uma vez, obrigado, tá bom? Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aí muito legal. Fica à vontade para poder conduzir da maneira que você quiser, a gente vai conversando. Fernando, Plínio, que estão aí, ajuda também a fazer perguntas para que a gente possa ter uma discussão aqui muito rica. E, mais uma vez, essa live vai ficar no meu canal do YouTube e outras pessoas podem ter acesso depois, tá? Vamos começar, Antônio? Com certeza, estamos aqui para isso. Beleza. Eu quero agradecer aí a todos que estão participando, né? Agradecer a você aí por esse convite, como eu falei, é uma honra estar aqui. Você falou aí muito no ensino da natação, e eu acho que nesse tema você é uma referência grande, pelo menos para mim, né? E isso me deixa ainda mais contente, né? De estar participando desse bate-papo com você. Espero que eu possa contribuir, né, de toda forma, e espero que a galera também participe, porque, afinal de contas, eu penso isso aqui como uma roda de conversa mesmo, né? A gente vai trazer esse tema, e, assim, a gente tem todo o tempo do mundo aí, né, para conversar em 50 minutos, talvez. Beleza, meu amigo. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, porque diferentes pessoas vão acessar o canal depois, vão assistir a nossa live agora, e eu queria que você se apresentasse para o grupo aí, por favor. Então, meu nome é Antônio, como já foi dito aí, né? Eu digo que eu sou um professor de natação formado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco. E desde sempre, desde que eu me formei, eu atuo no meio do treinamento, né? Eu acho que eu segui até um caminho contrário aí, ou talvez não, porque depois de correr muito aí, eu penso que a gente, depois de uma certa experiência, tem que voltar a atuar na iniciação mesmo. Eu acho que a gente tem muito a contribuir, né? Então, eu comecei pela natação competitiva, entrei no clube ABB do Recife como estagiário de um treinador, e me formei, tive a oportunidade de ingressar já na vaga de treinador. Então, lá no início da minha carreira, eu nunca tinha atuado como professor da iniciação mesmo, né? Já entrei nesse mundo aí no meio do treinamento. E no decorrer aí dos anos, tive oportunidades de trabalhar com a iniciação, né? De ter grandes amigos e grandes referências aqui que eu pude chegar junto e dividir turma, né? Para estar nesse meio. E hoje a gente trabalha lá no instituto, né, que tem a ideia de dar essa oportunidade para crianças, de viver a natação em todas as suas dimensões, né? Então, as crianças entram no instituto sem saber nadar, aquela criança que está fazendo a bolinha ali na água, e tem a oportunidade, como você falou aí, no decorrer de um processo, né, dependendo de vontade própria, de família, de ambiente, de chegar até a natação competitiva, né? Que, para mim, seria assim a cereja do bolo, né? Porque a natação competitiva, ela não é só natação, nunca foi, né? E a gente observa essa oportunidade com as crianças como uma oportunidade de crescimento pessoal mesmo. Então, resumindo bem aí minha história, foi isso aí, né? Excelente, Antônio. Você comentou aí do Instituto. Fala mais sobre o Instituto, que instituto é esse, qual é a proposta dele, por favor. Então, hoje eu estou atuando desde 2020, a gente começou 2020 e 2021, trabalha propriamente dito no Instituto Etienne Medeiros, né? Da nossa atleta Etienne Medeiros, a nadadora olímpica. Ela teve a vontade dentro dela de compartilhar o que a natação deu para ela, e por oportunidades também que surgiram, a gente se envolveu com esse processo, né? Então, o Instituto Etienne Medeiros, ele pretende, através da natação,
mostrar a crianças e jovens que eles têm a oportunidade de fazer muitas coisas, né? Independente se eles queiram seguir o caminho da natação ou não. Mas o Instituto ele se preocupa em formar a pessoa, né? Então, a natação ela é, digamos assim, o farol, né? O motor desse processo. Mas as crianças têm aulas de habilidades socioemocionais, de educação racial, yoga. Em alguns momentos, a gente trabalha tecnologia, envolvimento com a computação, né? Enfim, então, as crianças elas têm aulas 2 vezes por semana, dependendo do nível, né? Agora a gente está implantando outros níveis, porque antes era só o ensino da natação, agora a gente está com a turma de desenvolvimento e a gente tem a turma que está competindo já, né? Que a gente chama do time de rendimento. Então é basicamente isso, né? Mas o motor principal, o motivo do Instituto não é formar o atleta de competição, né? A gente vai dar essa oportunidade para o atleta viver isso. Mas o principal foco do Instituto é desenvolver a pessoa, né? E a natação é uma grande ferramenta para isso, né? É uma grande ferramenta. É interessante, né, Antônio? Porque naturalmente, quando a gente pensa uma natação onde a gente forma um indivíduo, a gente se preocupa com experiências de qualidade, naturalmente ele vai permanecer mais tempo na natação e ele vai acabar, de uma maneira ou outra, ingressando na natação competitiva, independentemente do nível, né? Mas ele vai querer fazer mais natação, não é isso? Com certeza. Porque assim, a natação competitiva, como eu falei, ela não é só natação, né? Então, a gente traz isso para as aulas, né? Então, é desenvolvimento de controle emocional, é desenvolvimento de se conhecer mesmo, né, enquanto pessoa, de você saber do que você é capaz, é desenvolvimento de disciplina, ou seja, de traçar metas e ir atrás de fazer e produzir, né? Então, todos esses atributos aí estão bem engajados dentro da natação competitiva, dentro do processo de treinamento, né? E a gente procura trazer isso, né, para a criançada. E como você falou, né, o início do processo, a gente tem um primeiro nível lá, né, um primeiro estágio, a porta de entrada. Eu digo para os nossos professores, estagiários, enfim, que naquele momento esquece um pouco de crawl, costas, peito e borboleta, né? Coloca a criança para viver ali dentro da água, aprender novos movimentos, saber do que ela é capaz, né, se controlar, se conhecer, respirar de uma forma diferente, se locomover de uma forma diferente, num meio diferente, né? Então, acho que só esse processo de você trazer uma criança que, de repente, acha aquilo uma coisa difícil, absurda, e eu tenho medo, e, de repente, ela está vivendo aquele ambiente ali, para ela já é uma satisfação incrível, né? E legal. Quando a gente vê ainda mais, a gente está vivendo esse processo, o Instituto está com 4 anos, mais ou menos, né? 3,5 para 4 anos, e hoje a gente já tem uma criançada que entrou dessa forma, sem saber nadar, com medo da água e tal, e está vivendo essa questão de participar de festivais e de ganhar medalha e de ter um motivo diferente lá na frente, né? De ver os garotos que estão no time de rendimento, sei lá, formados, viajando, participando, né? Então a gente se preocupa muito com esse envolvimento, sabe? A questão do pertencimento, de você está envolvido com alguma coisa que seja maior do que você e que ele traga para cima, né? Então, isso é o que a gente tem a mais perspectiva, né? É como você falou, logicamente que dentro desse processo vai ter uma criança que vai se destacar por algum motivo, seja ele de uma habilidade muito bem desenvolvida, seja ele de um perfil, né? Então, tem garotos no time hoje, assim, que estão mais próximos de mim e tal, que eu digo, eu quero você no time, não é pela sua natação, né? É pela pessoa que você é, pela alegria que você traz, pelo ambiente que você forma, né? Então, acho que fazer parte de um time não é só, nunca foi, nunca será só natação. Existe muita coisa envolvida, e isso que está envolvido é o que a gente quer proporcionar, entendeu? A questão do talento, dessas coisas, vai aparecer naturalmente dentro desse processo. Antônio, você citou essa sua experiência já, talvez iniciando com a natação competitiva, e eu me lembrei de um bate-papo que eu tive com o Rodolfo, que fez o curso com a gente, que é de Volta Redonda, aqui no Rio, e a gente conversou, não sei se foi no primeiro semestre agora ou no finalzinho do ano passado, e ele falou assim comigo, caramba, Guilherme, tô com um desafio aí pela frente.
eu sempre trabalhei com natação competitiva, e agora lá no clube, depois de, sei lá, mais de 15 anos, eu tenho que organizar o processo também inicial de aprendizagem. Eu tenho que melhorar o processo de aprendizagem para que naturalmente mais crianças, mais jovens ingressem na natação competitiva. Então isso é bacana. Às vezes o professor, ele quer ser treinador de natação e ele esquece que como é o processo inicial. Se a gente não tiver a formação, se a gente não tiver esse desenvolvimento, a gente não tem os nadadores de competição. E mesmo que a gente se identifique mais com a natação competitiva, vamos pensar assim, é interessante entender todo o processo, né? O que você pensa sobre isso? Com certeza. Eu vivi muito isso que o Rodolfo viveu aí. E lá no curso também, eu não lembro bem qual foi o professor, mas teve uma fala de um professor que me chamou muito essa atenção, né? Então, num primeiro momento, como eu te falei, eu comecei como estagiário de um treinador, né? Tinha sido atleta de natação, dos atletas ali medianos, eu diria que dos operários do time ali. Nunca tive um destaque muito grande, mas a natação sempre me motivou, né? Tanto é que eu entrei no curso, eu digo que eu sou um professor de natação, formado em educação física, porque eu entrei no curso de educação física já determinado a estar aqui onde eu estou hoje, né? E aí vivi 20 anos nesse clube e tive uma oportunidade de trabalhar fora do país. E quando eu voltei, eu estava sem equipe, sem clube, e estava querendo assim me entrar, né, no mercado e tal. E eu pedi a uma colega minha, professora, disse: Cris, deixa eu dividir contigo umas turmas de iniciação, que eu não sei assim nem viver esse processo do início, né? Então, para mim foi riquíssimo, né, viver isso. Eu acho assim que a gente, enquanto treinador que já tem uma certa experiência, né, a gente vê um garoto na água brincando, a gente já percebe algumas coisas diferentes nesse garoto, né? E o fato de trabalhar na iniciação, eu penso muito que é de você revelar para a criança, não é a natação, é a água, né? O estar na piscina. Então, por isso que eu falo para os professores lá que eles esqueçam um pouco do crawl, costa, peito, borboleta. Em vez de, sei lá, pernada de crawl, pede perna alternada, pede perna colada, né? Para que a criança ela viva o movimento e se descubra na água. Porque lá na frente, quando a gente falar de relação com a água, de apoio disso, de aquilo outro, aquela criança que tem essa vivência, né, que tem essas habilidades desenvolvidas dentro de uma aula de natação, ela vai ter muito mais arsenal para resolver os problemas, né? Então, eu acho que a gente conversar com o professor que está lá na iniciação, a gente saber, né, da intenção dele e tal, a gente explicar para ele o que é que a gente pensa, e a gente viver junto isso, né, esse processo, facilita muito as coisas. Como eu te falei no início aqui da live, a gente no Instituto agora cresceu um pouco esse ano, né? A gente tinha 4 turmas em cada turno, né? Então 8 turmas, a gente dobrou, foi para 16 turmas, porque as crianças se desenvolveram e a gente precisava de uma turma que fizesse esse meio campo do início do processo, da criançada que está se relacionando com a água e a galera que está treinando, né? Então, viver esse o famoso aperfeiçoamento, né? Uhum. De aperfeiçoar já a natação formal. E aí, nessa processo aí, eu pensei em trazer para o time, né, professores de natação infantil, né? Então, não era aquela história de trazer um professor que já é treinador, porque a gente quer desenvolver as crianças, mas de trazer professores que, dentro da iniciação, tragam mais coisas, mais habilidades para as crianças, para quando chegar lá na frente, que eu disser para uma criança, faz uma cambalhota ou faz um salto aí da borda, a criança não tem a menor dificuldade em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer para perto da gente pessoas que são melhores que a gente, né? Pessoas que estão mais altas para a gente aprender com elas. E aí eu trouxe as professoras para agregar nessa natação infantil aí, porque de fato é fundamental. E uma outra coisa que eu falei é a história do voltar para o processo, né? Lá no curso, quando a gente fez lá na Academia Brasileira de Treinadores, teve um professor que ele falou que em determinado país, eu acho que Rússia ou alguma coisa daquele lado ali,
os professores, quando estavam perto de parar, né, de encerrar a carreira, eles voltavam para a base, iam dar um tempo de aulas lá na base, exatamente para trazer essa experiência, né, e ver o que é que eles querem que seja desenvolvido, né? Então, isso, assim, eu acho que eu vivi um processo natural desses, hoje me encanta demais, eu estava até conversando com o gestor, essa parte de formar mesmo, né? De pegar a criança que está fazendo bolinha e, de repente, ver ela nadando um medley ali. Então, isso aí, para mim, é encantador, né? Então, eu estou voltando, assim, com orgulho, com satisfação, assim, eu digo, assim, eu estou voltando a pegar as criancinhas lá que estão iniciando para formar mesmo, né? E, de repente, chegar e entregar, ó, esse atleta aqui está bem, está formado, e aí, ó, daqui para frente, lapida, né? Faz a lapidação dele aí. Excelente, Antônio. A gente vai conversando, vou me lembrando de algumas coisas aqui. Tem um colega aqui no Rio, que é um professor de saltos ornamentais, o Antônio Gonçalves. E ele trabalhou com atletas de saltos ornamentais, participou de Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Jogos Pan-Americanos, sempre com saltos ornamentais de competição. E agora, mais no final da carreira dele, ele aposentou os saltos ornamentais competitivo e está trabalhando com adultos que nunca fizeram saltos ornamentais e crianças, que ele nunca tinha tido essa experiência antes, porque ele já começou com o esporte de competição. E ele falou, Guilherme, eu estou apaixonado, ele repetiu mais ou menos o que você falou, Antônio. Eu estou apaixonado com essa ideia de ver uma criança de 8 anos que, de repente, ela está saltando do trampolim, saltando da plataforma, ou então aquele adulto, uma senhora de 60 anos que não sabia fazer nada, agora está saltando. É lógico que não está saltando como um atleta, mas ela está podendo experimentar o movimento. Tem muita coisa envolvida, né? Eu tenho uma frasezinha, até uma aluna minha colocou no Instagram um dia dessa, assim, que eu pego senhoras, né? Assim, idosas, e que chegam naquela assim, professor, meu sonho a nadar, atravessar uma piscina dessa. Eu digo, olha, eu sou especialista em realizar sonhos, né? Então, assim, me encanta ver uma figura que chega adulta já, né? Que para mim já é encantador a atitude, né? Pô, tô aqui adulto, não sei nadar e vou me desafiar a aprender esse negócio aí, né? Então, isso para mim já já me conquistou. E aí, assim, de ver a pessoa no primeiro dia agarrada no alambrado, professor, não vou entrar aí não sei o quê, e alguns meses depois você vê ela atravessando a piscina de 50 metros, fazendo sua aulinha de natação ali de 30, 40 minutos, né? Cheia de material, de touca, de óculos, com a sua nadadeira embaixo do braço. Então, assim, aquela pessoa está transformada, né? Então, não só a natação competitiva, mas a natação terapêutica, recreativa, como a gente queira chamar. Eu digo que eu não trabalho, né? Então, assim, eu gosto de ver esse processo, de viver isso, né? Então, para mim é encantador. E assim também como uma criança, né, que tímida, calada, que está ali no cantinho dela, mas que você vê alguma coisa diferente, que de repente está participando de uma competição, que você vê aquele olhão esbugalhado ali, né? Porque de uma forma ou de outra, para uma pessoa tímida se expor nesse momento, né? Então, você está ali no meio de uma piscina olímpica, com a arquibancada lotada, você é uma pessoa tímida e, porra, é um monstro, né? Então, eu tô indo... Vai parecer que tá todo mundo olhando só para você, né? Exatamente, né? Então, você vê a criança passando por isso e depois sair da piscina, e aí, como é que foi? Né, tio? Foi bom, né? Então, foi massa, velho. Vamos para frente, né? E, então, assim, viver isso é muito bacana, né? Então, isso aí é bom demais. Antônio, dentro desse processo de formação, tem duas variáveis que eu entendo que influenciam positivo e negativamente. E eu queria saber como é que vocês lá no Instituto lidam com essas duas variáveis. A primeira variável é a participação dos pais. Eu até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntando as dificuldades ou os desafios que os professores têm, geralmente quando trabalham com crianças, e uma das respostas mais frequentes era lidar com os pais. Então, eu queria que você comentasse como você faz essa ideia de lidar com os pais, e a outra variável é do ambiente social. Vou dar um exemplo para poder te contextualizar. O meu filho sempre gostou de natação, nunca se preocupou com futebol, quando ele era mais novo. Aí teve Copa do Mundo, só se falava em futebol. Ele começou a gostar de futebol e não queria mais saber de natação. Então, como é que vocês lidam com essas duas variáveis, a influência dos pais e do ambiente social? Então, os pais,
primeira coisa de tudo é trazer eles para que eles façam parte do processo, né? Então, eles saberem o que é que está acontecendo ali naquele momento, né? Como eu falei aí no primeiro momento, que a gente tem aquela primeira turminha ali que a galera não vai se preocupar em estar nadando, crawl, costas, peito, nem borboleta. Então, o pai que está vendo essa aula ali acha que o professor está ali de recreador, né? Da criançada. E peraí, eu botei meu filho aqui para aprender a nadar, né? Então, o aprender a nadar na cabeça do pai é o desenvolvimento dos 4 nados, né? E a gente sabe que nadar é além disso, né? Nadar é bem além disso. A gente tem inúmeras habilidades aquáticas que podem ser desenvolvidas numa aula de natação sem nem nadar um dos 4 nados, né? Então, a primeira coisa é deixar os pais, fazer com que os pais participem do processo, sabendo o que é que está acontecendo em cada local, e sabendo de quem é o papel de quê, né? Então, na hora que o filho dele está na natação, a autoridade ali de organização, de disciplina, de coisa, é o professor, né? Na hora que a gente está numa competição, o papel de orientar o que vai fazer na prova, o papel de observação técnica, de falar da prova, é do professor. Da mesma forma que, fora desse ambiente, o papel de educar e de, sei lá, a forma de lidar com o filho é do pai, né? Então, assim, eu não vou querer ser o pai de nenhum dos meus atletas e também não quero que os pais deles sejam treinadores, né? Então, a gente trazer os pais para dentro do processo. Dentro do time, os pais são peça fundamental, né? Porque a gente sabe que treinar natação não é simples, né? Exige uma dedicação de tempo, de deslocamento, de tudo. Então, os pais, eles são esse apoio emocional para o atleta, né? E conhecer também, né? Porque às vezes o pai não conhece o nível da competição, então conhecer o que é que seu filho vem fazendo, o que é que ele já fez, o que é que ele está fazendo agora. Esquecer um pouco essa comparação, o que é meio que inevitável, né? Mas deixar de comparar com A, com B ou com C e viver o processo do seu filho, né? Às vezes eu digo que o filho só precisa de um abraço, né? Do pai. Isso aí que eu estava pensando. Não precisa que o pai comente nada, né? Esse comentário é do professor, né? Falar da prova, falar disso. O filho, ele só quer sair ali, pô, foi mal pra caramba. O filho sabe que foi mal, porque ele vive isso, né? Ele treina todo dia, ele sabe de tempo. Sabe mais do que o pai? Muito mais do que o pai, né? Então o filho sabe que foi mal, tá arrasado ali e vai falar com o pai ainda vem, ou com a mãe, né? Com o responsável, ainda vem dizer um bocado de coisa, então ele só quer um abraço ali, né? Então eu falo muito com os pais, assim, que no momento mais apertado aí, seja pai só, né? Seja mãe. Não precisa ser treinador, nem ser professor, nem nada. Né? Então, eu acho que a lida com os pais não é fácil, realmente. Mas você fazer com que eles se sintam importantes dentro desse processo, tanto do ensino, de dizer, mãe, talvez a sua presença aqui esteve deixando ela mais tensa, né? A criança mais tensa, então a senhora pode vir da arquibancada. Então, a gente tem algumas normas que os pais não ficam na borda da piscina, né? Os pais não interagem com o filho durante a aula, tem um espaço lá de espera, né? Durante o treino também, né? O espaço do treinador e dos atletas ali, né? E durante os eventos é a questão do acolhimento, né? De estar junto. Então, trazer os pais para o processo eu acho importante. A questão do ambiente social aí, né? Eu pensei muito no processo que a gente está vivendo atualmente, então está muito fresquinho, né? Porque lá no início, quando a gente começou, há 4 anos atrás, a gente tinha 2 garotos que eu dizia que eles eram atletas, mas eles não eram atletas, né? Eles estavam aprendendo ali a nadar e eles não tinham referência nenhuma, né? Então, era mais o convencimento ali da gente, vai ser legal e tal, vai ter viagem, né? Daqui a pouco a gente vai viajar. Era esse convencimento, né, de dia a dia. Então, hoje, a gente, 4 anos depois, a gente tem um time que representa, né? Então, a gente faz muitas ações de unir, né? Então, a galera que está lá no início, a gente chama que é o Braçadas que Transformam, que era o que existia desde sempre, o que iniciou esse ano, o que eu falei que dobrou, né? Então, é o Braçadas Base, que já é uma base para o time Nado por Tudo. Então, às vezes, a gente faz treinos juntos, né?
Então, só das crianças da base, né, e do Braçadas que Transformam, verem as outras crianças que já estão mais com biotipo de atleta, né, que já chega com aquela pose toda. Então, só essa relação aí já faz com que eles queiram, né? Então, no primeiro momento que a gente fez isso, porra, foi incrível. Quando é que eu vou treinar com eles de novo, né? E quando é que eu vou treinar com você? E quando é... Então, já deixa essa motivação, né? Então, um ambiente social, com certeza, é uma coisa que a gente precisa considerar, né? E falando principalmente do Instituto, a gente tem um objetivo maior de trazer crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. É por isso que a gente tem dentro das disciplinas do Instituto apoio psicossocial, né? Orientações de uma forma geral. Então, esse ambiente social que eles veem, né? Então, pô, eles não sabem, às vezes, nem existe competição de natação, e essa prova essa prova que mistura os 4 nados, então existe isso, não sabe nem o que existe, né? Então, a gente ambienta eles dessa forma. A gente tem uma referência maior, né? Que é a própria Etienne. A gente aproveita o momento que ela está aqui em Recife, então existe uma troca com as crianças. E hoje a gente tem o time Nado por Tudo, que eu falo para os garotos mais maduros, que eles são referência, eles queiram ou não, né? Ah, mas eu não quero, mas você é. E a gente traz, assim, quando tem competições em Recife, a gente leva a galera para ver, né? A gente pede um professor para orientar o que está acontecendo ali, mostrar. A gente teve aqui em Recife alguns campeonatos brasileiros, até absolutos, teve um FINCA o ano passado, então a gente levou as crianças para fazer um tour pela competição, né? Então passar ali pelos QGs do clube, então eles veem aquilo ali, então para eles, né? É um mundo que se abre, né? Então a gente lida dessa forma aí. E legal. Também uma coisa que eu também não que eu já fui muito pior, né? Uma criança, sei lá, de mirim ali, 9, 10 anos, e a criança, Antônio, fulano vai treinar 2 dias, 3 dias, porque agora ele vai fazer balé, o outro vai fazer vôlei, eu ficava louco, não pode e tal. Então, hoje em dia, eu até aconselho, né, que façam outras atividades, né, que tenham outras vivências, pensando naquela questão das habilidades lá na frente, né? Então, hoje em dia, eu digo, vai fazer equitação, é ótimo, vá fazer equitação, cuidado só para não se machucar, né? Os equipamentos de segurança, aquela coisa toda. Mas não deixe de nadar, não. Venha nadar 3 vezes na semana, porque uma criança de 11, 12, 10 anos, de repente, ela não deixar ela presa ali na natação, se for aquele garoto que está curtindo tudo. Mas a gente sabe, né, que tem muita criança que quer viver isso mesmo, né? Sim. Quantos atletas a gente não já perdeu porque ficou nessa neura de natação, né? O menino queria bater um vôlei ali no outro dia e não podia porque era natação. Então, hoje eu tenho essa questão mais bem definida na cabeça. E é engraçado, Antônio, que essa história se repete e as pessoas não mudam, né? Porque a gente vê quantos atletas jovens que têm um desempenho razoável, mas que abandonam a natação porque querem experimentar outras coisas, querem fazer outros esportes. E aí o treinador, o professor, às vezes fica com essa neurose e o menino acaba... vou fazer outra coisa e dane-se. Eu me lembrei aqui do projeto que tem lá em Bauru, de polo aquático, da BDA, que é um projeto mais antigo, que é voltado para o polo aquático, mas é muito parecido com essa proposta que você está falando, porque as crianças experimentam diversas outras atividades dentro do projeto. E como é um projeto que é mais antigo, que é uma coisa natural que vai acontecer com vocês, alguns desses jovens que iniciaram no projeto hoje fazem, já há algum tempo fazem ensino superior no Brasil e fora do Brasil, em função da experiência que tem com o polo aquático. Do projeto. Isso aí. Perfeito. Legal, então, vamos em frente aí. Eu falo muito assim, a gente... vai. Pode falar, Antônio, vai lá. Não, assim, e que a gente tem, assim, também, né, há um tempo atrás, assim, que aqui em Recife a gente é bem restrito com relação digamos assim, a nadadores adultos, né? Por uma estrutura mesmo de esporte, por tudo que a gente tem. Então, os atletas que a gente forma, que se despontam, eles seguem para São Paulo, para o Rio ou até para fora do país, né? Então a gente não tem essas referências aqui em Recife, né? E há um tempo atrás, até quando eu estava
lá no curso, né? Para mim, assim, juvenil já era fim de carreira, né? Eu dizia, pô, o menino já com 16 anos, quero mais nada, né? Porque, né? Eu vi assim, pô, com 17, 18 ele vai embora, né? Mas assim, com esse pensamento, né, minúsculo aí. E hoje em dia eu quero os garotos com 17, com 18 anos, porque eu vejo a possibilidade de ele entrar numa universidade nadando, né? De ele ganhar uma bolsa de estudo nadando, de ele, de repente, fazer um curso, qualquer que seja, que a natação vai ser importante, né? Um TAF, alguma coisa aí, para ele, cara, continuar nadando, ingressar nas Forças Armadas, porque é bom na natação, né? Então, existe um leque de coisas, né? Eu fico orgulhoso, você falou assim, com o futuro a gente vai ver, mas hoje a gente está com 4 anos de projeto. Quando eu iniciei, um pouco antes do Instituto, eu tinha quando eu voltei lá do Oriente Médio, 2019, a gente criou, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo viver sem treino, aí criei um projeto social que era nadando para cima. Eu vou pegar os meninos aí que nadam em piscinas públicas e vou formar aqui, vou fazer um... E aí chegou um garoto, eu acho que na época ele tinha 16 anos, e hoje, assim, começou a nadar, assim, eu, assim, pô, em outros tempos, esse menino não vai dar em nada, mas, assim, investir nele, hoje ele se formou em Educação Física e é um dos professores do Instituto, entendeu? Olha que legal. Então, isso aí, assim, já é uma medalha de ouro, né? Então, assim, o garoto que era um bom nadador, hoje é um bom professor, né? E continua dando as braçadinhas dele, não deixa de ser nadador. Que legal, que legal. Antônio, quando as pessoas ficaram sabendo do convite a você, muitas delas me mandaram mensagem pelo Instagram, principalmente, e teve uma delas que me falou o seguinte: parabéns pela escolha do professor Antônio, eu gosto muito do trabalho dele, principalmente porque ele pensa fora da caixa. Boa. Eu queria que você me dissesse se você acha realmente que pensa fora da caixa, o que você hoje acredita que faz de diferente da maior parte dos professores, dos treinadores? Cara, assim, eu não acho que seja tão fora da caixa, não, né? Eu acho que é uma forma de olhar diferente, como a gente tem conversado aqui, né? Hoje eu olho muito para a formação da pessoa, né? Então, logicamente, a gente cobra o resultado de um treino, né? Então, ó, cara, tu treinou para fazer melhor, né? E tal. Então, não é que, faz o que quiser. Não, existe um compromisso, né? A gente cobra o resultado de um treino, a gente briga por índices, a gente quer estar em competições grandes, a gente quer ter campeões, lógico, a gente quer tudo isso. Mas não é só isso, entendeu? Uhum. Então, tem coisas que... tem garotos ali no meio do time, tem garotos que vão começar, que não vão chegar a nadar um campeonato brasileiro, mas isso não é o fim do mundo, né? Então, ele está vivendo ali, ele passar por um treino difícil, ele viver uma semana difícil. Então, isso para mim me encanta muito, né? Então, não sei se pensar fora da caixa, assim, porque, como eu falei no início, né? Talvez essa questão de desenvolver bem as habilidades na água, né? Esquecer um pouco, assim, da técnica rigorosa, propriamente dita ali naquele início, né? Talvez, pensando aqui agora, teve o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, né? Então, eu peguei os vídeos do nado sincronizado, disse, galera, o que é isso aí de palmateio, né? Então, que domínio é esse que a galera tem do fluxo ali, de, ficar no palmateio? Aí, compartilhei com o grupo, né? Então, ó, galera, se a gente tiver 10% de um palmateio desse, a gente vai se relacionar melhor com a água aí, hein? Os apoios vão ficar melhor, né? Então, talvez isso, né, seja um diferencial. Mas eu acho que o mais diferente que eu faço, assim, que olhando para a minha carreira atrás, e que hoje eu dou uma atenção bacana, é a questão do pensamento mesmo, né? De desenvolver nas crianças que eles têm um poder, né? Então, no meu treino hoje, no programa de treino, né, a gente tem um período ali dentro do programa que a gente faz práticas de yoga regulares, né? Porque dentro desse meu caminho aí, eu fiz um curso de especialização em yoga terapia, então aplico isso com os atletas, técnicas, fundamentos do yoga para esse desenvolvimento da pessoa, de cada um ali, né? Então, a gente vai enfrentar um desafio, mas o mais importante é você, é o que você está pensando, é o que você está construindo na sua mente, é o que você está oferecendo para o mundo, é o que você entrega durante o seu dia a dia.
né? Então, eu acho que a fórmula, a questão de trazer a natação como ferramenta de transformação social, ela antes é uma transformação pessoal, né? Então, acho que o diferente que eu faço hoje é esse olhar, né? Esse olhar para o desenvolvimento da pessoa, né? O desenvolvimento de habilidades que não são só técnicas de natação, né? Então, dentro do treino, a gente faz trabalho de palmateio, a gente faz trabalho de nados combinados, né? Eu uso muito a multinatação, você deve conhecer aí do Rio, né? Então, a questão de nadar com fora de padrões, né? Fora de padrões, né? Então, a gente faz isso durante os treinos, né? Já botei os meninos para caminharem na borda da piscina, né? Tentando se manter na borda com o fluxo aqui, segurando para sentir a água, né? Então, assim, talvez isso, mas eu acho que assim, se você me perguntasse o que você faz hoje que você não fazia há tanto tempo, é dar atenção à pessoa, né? A construção de um pensamento, a determinar, assim, você determina o que você quer, entendeu? E não venha com essa história de, porque eu treino tanto, eu mereço isso. Cara, aqui não é assim, né? Não funciona bem assim. Você treina tanto, é bom você treinar tanto. Mas aí o que você vai receber por causa disso, tem muitas coisas, né? Não se classifique por nada bom, nada ruim, não é isso, né? Nada ruim, nada bom acontece toda hora, todo dia, né? Porque senão depois essa pessoa transfere isso para a vida dela, né, e pensa assim, poxa, me esforcei tanto aqui e não tive o resultado que eu achei que eu merecia, então não vou fazer mais. Perfeito, pô, se fazendo já é difícil, se não fizer é que não acontece mesmo, pô. Não acontece mesmo, né? Então eu digo isso, assim, eu falo para eles, galera, assim, ninguém aqui é tão criancinha mais que é aquele, eu me comportei bem, vou receber o presente do Papai Noel, né? Eu fui, não estudei, não passei de ano, vou ficar de castigo. Não é, a vida não é assim, né? Então você faz o que você tem que fazer e o que você vai receber depende de inúmeras coisas, né? O importante é a entrega que você dá, é a determinação que você tem, né? É o que você quer conquistar. Então, quando a gente vai planejar assim, resultados, a gente nunca fala em ganhar ou perder, né? A gente sempre fala em se superar, em ser melhor do que ontem, né? E isso aí é nos treinos, né? Porque a gente tem experiência, a gente sabe, tem atletas ali, velho, que se eu dizer para o menino, você vai ser o campeão mundial, tô mentindo para ele, né? Ele não vai ser campeão mundial, mas ele pode ser uma excelente pessoa baseado no que ele construiu enquanto a experiência que ele teve de treinador, de atleta de natação, entendeu? Eu digo para eles sempre assim, eu disse, galera, daqui a pouco vocês vão estar fazendo currículo, né, para distribuir aí para empresa e tal. Arruma um lugar no currículo e bota ali atleta de natação no período tal e tal, porque quem leu, se eu for ler um currículo desse, se eu for contratar estagiários, né, e eu vejo que o cara tem uma experiência ali, de que foi atleta e tal, eu sei que ele sabe lidar com determinadas emoções, eu sei que ele sabe o que é ganhar, perder, eu sei que ele sabe o que é frustração, né? Então, tudo isso aí é o que compõe, né, o nadador. E hoje em dia, só rapidinho para concluir. Manda ver. Hoje em dia, assim, quando a gente está vendo crianças chegando, né, graças a Deus, a gente está com uma base bem, bem grande, assim, a gente vê crianças nadando todo dia. O que tem chamado minha atenção muito mais é como aquela criança encara o dia a dia dela, o treino, né? Não é a habilidade que ela apresenta ali, entendeu? Assim, porque agora mesmo eu tô com uma garotinha que ela, acho que competiu 2 vezes. Ela está vinculada aqui. Aqui na federação ele pode ser vinculado ou federado. Vinculado seria aquele garoto e a porta de entrada, né? Ela está vinculada. E a mãe dela veio conversar comigo, eu disse, olha, ela, como é que tá? Eu disse, tá bem demais. E ela tem alguma coisa nela que me chamou a atenção. Eu ainda estou estudando e entendendo o que é. Mas eu quero ela perto, né? E, assim, observando a menina, eu acho que o que me chamou a atenção foi essa história da não querer faltar. A mãe dela disse que ela chora porque não vai, né? Não querer faltar, o estar atenta, né? O estar disposta. Essa história que eu falei aí da garotinha tímida que eu chamo, agora é a hora de você nadar. Porra, meu irmão, a primeira vez, quase que eu disse, não fica aqui comigo, não vá não. Né? Porque ela
com o olhão lacrimejando assim, aquele olhão assustado. Eu disse, olha, vai dar tudo bem, né? Tal. E ela foi, e na segunda vez, era uma prova de 200 metros, né? Era uma prova qualquer, né? E numa segunda vez ela foi, eu disse, ó, vamos nadar 200 de novo. Ela, bora, agora eu vou fazer melhor. Então, porra, isso aí, velho, né? Ela não é a mais habilidosa do time, né? Ela é a mais talentosa do time, né? Mas, assim, ela chamou minha atenção. E o que eu falo para os atletas, né? Eu disse, galera, ó, eu tô aqui na borda, tô dando treino aqui para 30 meninos, certo? Tô dando treino igual aqui. O planejamento tá feito, cada um fazer sua série e tal. Mas não são os 30 que me chamam a atenção, né? Então, cresça e apareça. Faça a sua parte, né? E a gente que está aqui na borda, né? Porque eu divido com mais 2 profissionais ali a borda. A gente que está aqui na borda, a gente, porra, ó, fulano aí tá no gás do caramba, faz tempo, né? Que o cara não falta, que ele tá aqui compenetrado, que ele questiona sobre o treino, que ele quer saber onde é que pode melhorar e tal. Então é isso, cresce e aparece, né? Então, hoje o que eu estou olhando mais para as crianças é essa questão dos atributos que ele traz, entendeu? E, logicamente, que tudo isso é treinável, né? Tudo isso a gente pode desenvolver, né? Então, nas conversas que a gente tem, é aquela história, né? Não adianta você me dizer, tipo assim, organiza o material, cara, quando termina o treino. Ah, professor, eu sou desorganizado. Esse cara, você pode aprender a não ser, né? Não é isso aí, ó. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu não sei. Isso aí é uma estrada pavimentada, muito bem lisinha, para um caminho que não vai a lugar nenhum, né? Então, muda, faz uma coisa diferente, chama a minha atenção, né? Arruma um material que eu vou ver, né? Muitos deles vai dizer, ah, tio, ó, daqui para frente, ele diz, ó, não fale nada. Só faça que eu vou ver, né? Só faça que eu vou estar vendo aqui, né? Então, é isso. Excelente, Antônio. Enquanto você estava falando, eu estava fazendo algumas anotações para a gente ver como é que as coisas vão se encaixando, né? Quando eu falo nos meus cursos, nas minhas aulas sobre o ensino da natação, eu discuto muito essa ideia de ensinar a parte atitudinal, que são comportamentos, valores, atitudes, essas coisas. E a gente falou antes sobre a importância de um ambiente social, que ele pode influenciar positivamente ou negativamente. Aí olha que bacana. Muitas vezes a família ou o ambiente social no qual a criança vive cria crenças limitantes na criança que elas não são conscientes. Né? Então ela tem às vezes um excelente desenvolvimento motor e físico, mas tem um conjunto de crenças limitantes que não são perceptíveis, que o tempo inteiro fazem com que ela se boicote. E se a gente, o treinador, o professor, também não fizer uma intervenção nesse sentido, a gente vai perder o nadador, vai perder o atleta. Isso também é formação. Perfeito. Tudo é aprendido, né? Tudo assim, e é bom que a gente fala de coisas reais, né? Esse final de semana a gente teve competição aqui, um torneio pernambucano, e tem uma garota que treina comigo que eu deixo que os atletas escolham as provas. E no segundo momento a gente conversa, né? Só, cara, tu acha que esse aqui mesmo vai bem? Ou tu não prefere mudar isso aqui? Não, a gente tenta orientar. Mas começando aí pela atitude deles, né? De escolher a prova. Assim, vai escolher a prova. E uma garota veio e escolheu 800 livros. Eu digo, uau, bom, gostei de tu, já quero tu para mim, né? Escolheu 800 livros. E chegou num dia seguinte dizendo que ela não ia nadar mais 800 livros porque a mãe dela dizia que ela não tinha condição de nadar. Né? Porque é muito grande, é uma prova muito longa e tal, não sei o quê. Aí eu tive que intervir no sentido de dizer, olha, aquela história, né? Sua mãe vai lhe dar um cheiro, um abraço, mas diga a ela que eu garanto que 800 você nada. Você treina muito mais do que isso, né? Então, vamos comigo. Aí conversei com a mãe, logicamente, né? Falei para a mãe, olha, fique tranquila, ela não vai morrer, né? Vai dar tudo certo e tal. E a garota foi lá, nadou super bem e conquistou uma medalhinha que ela não conquistaria se ela nadasse 100 livros, se ela nadasse 400, se ela nadasse 50 livros, né? Porque 800 a gente sabe que afunila a concorrência, né? Sim. Então ela foi lá e fez e assim, provou para ela que ficou assustada com a atitude da mãe, né? Mostrou para a mãe que ela tem a capacidade, que ela é capaz, né? E eu acho que destravou uma habilidade aí, né? Destravou uma coisa assim de dizer, pô, eu treinei, eu escolhi, eu vou e faço, né? Talvez fora da natação ela recuaria isso, né? Sim, então, sim. Isso é muito importante, né?
Legal, legal. E ela vai transferir isso para as novas experiências. Sempre que ela tiver um desafio, ela vai lembrar, né, da natação. Total. E o que eu digo sempre para eles é assim, galera, eu não estou dizendo que vai ser fácil, né? Uhum. Mas eu estou dizendo que a gente precisa querer, tá? Então, você quer nadar 800 livres? Quero. Quer nadar bem ou quer só passear ali, tomar um banho de piscina durante 16 minutos, né? Então, não quero nadar bem. Então, vamos se preparar. Então, cara, se prepara, faz a tua parte, eu faço a minha, e a gente vai junto e dá certo, né? Então, essa história do pensar que pode, do se preparar para, né? Do fazer o que seja preciso, né? Entender o Então, processo, né? Viver um processo, né? A gente lidar com a geração que é muito imediatista, né? Então, você passa uma mensagem de texto para mim e quer que eu responda imediatamente, né? E eu demoro... Porra, tu nem respondeu minha mensagem ainda, cara. Porra, calma, né? Então, é muito imediatismo. E a gente sabe que o desenvolvimento de um nadador, seja ele de competição, seja ele um nadador recreativo ali, é uma coisa que leva um certo tempo, né? Então, essa aluna minha que eu falei que ela um dia estava agarrada no alambrado, no outro dia ela estava nadando 50 metros numa piscina olímpica, né, funda, não foi de ontem para hoje, né? Ela viveu um processo, ela teve que lutar contra monstros, ela teve que subir desfiladeiros, teve que passar pelo fogo para chegar, e hoje ela diz, porra, eu consigo. Mas ela foi persistente, né? Ela não recuou, né? Em alguns momentos esmoreceu, não, vai dar. Mas, professor, estou há tanto tempo, eu disse, tudo tem seu tempo, né? Vamos devagar, porque fulano já fez, eu digo, você não é fulano. Aí você, você não é fulano, você não é ninguém, né? Você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Então, essa história, né, de viver um processo, né, de investir, né, o que é que você entrega para você receber, né? Então, investe e você recebe. Então, a gente trabalha muito isso com as crianças, né? A história do nadar mal mesmo, né? Não foi como a gente queria, paciência, vamos ter cabeça fria, voltar, se preparar, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade que é um crime, né? Você pode ser preso se você frustrar uma pessoa, uma criança, né? Você frustrou. E o esporte vem e diz assim, frustração é só o ponto de início para tu rever e fazer de novo, né? Para ver o que é que aconteceu, né? O que é que você pode melhorar, o que é que você pode tirar, colocar, né? Então, mostrar para as crianças que é isso, né? Que se frustrar faz parte, comemorar faz parte, repensar faz parte, né? O mais importante é que a gente viva o processo e seja feliz com o que a gente está fazendo, né? Outra coisa que eu digo, assim, a gente precisa se orgulhar do que a gente faz, né? Bater no peito e dizer assim, porra, eu fiz isso, né? E tal. Então, faça coisa que você se orgulhe por isso, né? Então, às vezes a gente está numa série, sei lá, dá uma série aqui, 20 de 50, sei lá. Aí o Pirra fez 18, eu digo, cara, porra, tu vai levar uma desistência para casa, tu vai ficar dormindo pensando nisso. Por causa de 100 metros, vai-te embora, cara, vai fazer, pô. Que é isso, né? Então, não desistir não é essa opção que a gente tem, né? Então, tu vai morrer, vai terminar nadando com a orelha, assim, né? Mas tu vai chegar, porra, eu acabei essa danada dessa série, né? E não tu pensar, e porra, né? Por causa de 2, caramba, não vai ter outra chance de fazer isso de novo, entendeu? Então vai e termina, véio. Trabalha, se orgulha disso, vai-se embora. É engraçado porque às vezes as pessoas ficam olhando para frente e às vezes o desafio é grande, tudo bem, mas elas não reparam que depois que elas passaram pelo desafio, não era tão grande quanto se imaginava. Perfeito. Elas precisam saber lidar com isso, é isso aí. O mundo real é assim, né, Antônio? Exato, cara. Assim, eu digo a ele que tudo parte de um pensamento, né, velho? Certa vez tinha um homem sentado numa pedra e disse, pô, vou fazer um foguete para ir na Lua. Provavelmente o cara que estava do lado dele fez, mesmo, tu tá doido, velho, que Lua, tá maluco, né? E surgiu um pensamento, o cara foi lá, pô, foi fácil fazer um foguete para a Lua? Acredito que não, né? Nunca fiz. Mas, porra, aconteceu. E hoje tem foguete dando ré, né? Antigamente a gente dizia que foguete não dá ré, agora dá, né? Então, a evolução passa por isso. Eu digo para eles, teve um garoto que treina comigo, que foi um dos primeiros lá, desde o nadando para cima, que eu cheguei para ele um dia desse, eu disse, cara, se eu dissesse para tu há
2 anos atrás, que ia fazer uma série de 6 de 200 borboleta, tu ia dizer que eu tava doido, né? Tá doido, não consigo fazer nenhum, porra. Não foi de ontem para hoje que a gente fez 6 de 200 borboleta, nadando no ritmo e tal. Mas hoje você faz, e não é nem tão difícil assim. Né? Sim, legal, legal. Então, Antônio, se a gente pensar agora em termos de natação nacional, e pensando também na formação, pelo que você vê de maneira geral, pela sua experiência, pelo que era, pelo como que é hoje em dia, como é que você acha que está a formação da natação competitiva no Brasil? O que a gente vê é fruto de um processo intencional ou é sempre aquela ideia do aleatório, é um talento que saiu do nada? Como é que você vê isso aí? Rapaz, eu acho que existem as duas coisas, assim, né? Eu acho que a gente está num caminho, né? A confederação que rege aí o comitê, né? O Comitê Olímpico, ele tem essa preocupação de deixar um legado assim de formação mesmo, né? A gente passou por um processo muito bacana de formação de treinadores, né? Você viveu ainda a escrita aí do manual, né? Organizou a metodologia e tal. Então, eu acho que a gente tem um caminho, né? A natação, ela tá orientada, né? Não é uma coisa que acontece ao léu, não é uma coisa assim, tipo bamburim, né? Vou jogar para cima e pego alguma coisa. Não é assim, né? Eu acho que a natação brasileira, ela tem um rumo, ela tem uma orientação, né? Mas eu acho que ainda é pouco difundida, né? E acredito também que nós, treinadores, ainda podemos assim conversar mais, né, discutir mais nossos processos. Acho que ainda existe muito ego envolvido, sabe? De não abrir, como eu falo, não abrir a agenda mesmo e falar sobre isso. Acho que a gente está num bom caminho, mas ainda está longe do ideal, né? Sim. Em relação a essa organização enquanto nação mesmo nadadora, né? E com relação a resultados, acho que a gente tem clubes que investem bastante, né, que são muito bem organizados, mas ainda pontuais no país, né? Mas esses clubes, eles formam, eles têm um processo de formação rico, mas que ainda não gera uma como poderia dizer assim, uma massa de elite, né? Então, para chegar na elite, ainda estamos dependendo de talentos individuais, né? Ainda estamos precisando de mais engajamento nesse sentido, para que a gente suba enquanto time mesmo, né? Que a gente chegue com 30 nadadores numa Olimpíada, por exemplo, né? Então, a gente ainda carece dessa melhor organização, melhor compartilhamento, né? Como a gente tem falado aqui, não é fácil juntar um país do tamanho do Brasil, mas existem meios, né? De a gente conversar mais sobre isso, sabe? De a gente se utilizar mais das referências que a gente tem, por exemplo, né? Compartilhar mais, conversar mais. Eu aprendi muito olhando em viagens, assim, de competições. Então, eu tinha treinadores que eu modelava, né? Mais novo, eu modelava alguns treinadores assim, pô, esse cara é legal, vou ver o que ele faz aqui e tal. E pedia para ver a agenda do cara, assim, meu irmão, deixa eu dar uma olhada nos teus treinos aí, como é que tu pensa, né? Não na intenção de copiar, mas na intenção de abrir a mente mesmo, né? De repente a gente tá ali a gente tem algumas séries cativas, né, que estão no nosso coração, essa sériezinha aqui e tal. E a gente fica naquela série e pode fazer outras coisas com aquela mesma intenção fisiológica e, de repente, né, a gente observar. Então, esse compartilhamento eu acho importante. E de ter mais engajamento mesmo, sabe? De todos os envolvidos, né? Gestores, treinadores, para a gente formar essa natação aí. De realmente ser assim, porra, o time do Brasil, tá? Hoje a gente tá dependente, né? De alguns talentos aí. Ainda. Sim. Antônio, a gente está se aproximando do final e antes de abrir aí para as perguntas do pessoal, queria agradecer o pessoal que está fazendo comentários, a Laura, a Lúcia, o Plínio, o Fernando, tá bom? Todo mundo que está acompanhando a gente aí. Antônio, eu queria que a gente pensasse o seguinte, o pessoal vai preparando as perguntas, tem uma pergunta aí já do Plínio e uma do Fernando. Se pensar num treinador ou num professor que está acompanhando a gente aqui,
que está numa etapa ainda mais inicial e ele pensa assim, o Antônio acabou de falar da ideia de abrir agenda, né? Se você pudesse abrir a sua agenda para a gente e passar 3 informações, 3 dicas, 3 orientações que você considera que são extremamente importantes para que ele acerte durante o processo de formação. Quais seriam essas 3 orientações que você passaria? Então, em primeiro lugar, é lembrar o nome do aluno, né? É você conhecer a pessoa, né? Você trazer para esse ambiente, né? Você ambientar. Há um tempo atrás eu filosofei assim com relação a essa formação, né? Então, assim, a primeira etapa seria o gostar de ir para a natação, né? Então, esse primeiro momento da criancinha que está lá chegando na sua aula é você fazer com que ela queira voltar, né? Então, é conquistar, né? Abrir mão um pouco da natação formal, né? De botar a criancinha, sei lá, uma prancha na mão e bater perna para o outro lado e volta 4 vezes, né? Então, você sair um pouquinho dessa formalidade e, nesse primeiro momento, fazer com que ela goste de estar ali. E nesse gostar de estar ali, você desenvolvendo as habilidades que são necessárias para aquilo, né? Então, a gente tem, eu copiei de uma grande referência minha, aqueles conteúdos, né? Do giros, saltos, propulsões de diversas formas, cambalhotas, sei lá, velho. Muitos conteúdos que você pode desenvolver de uma forma prazerosa para aquele que está praticando, né? Então, essa seria uma grande dica, né? Depois é você se preocupar com a formação do grupo, né? Primeiro você se preocupa com a pessoa, de você formar, de você trazer aquele ambiente, trazer aquela pessoa para você. Depois a formação do grupo, de que a natação ela é individual na sua execução, né? Mas ela é coletiva, né? Então, de você ter essa ideia de formar o grupo. E lá num terceiro momento é de você assim desafiar as crianças dentro da formalidade da natação, né? Que todo mundo não quer aprender a nadar, a galera quer aprender natação, né? Então, dentro da formalidade da natação, que você dê feedbacks interessantes, que você traga bons argumentos para uma mudança técnica, que você realmente... uma coisa que eu acho importante, que é falha na formação, talvez, na nossa graduação, é essa questão de conhecer o ambiente aquático, né? Então, dentro da sua aula, você falar de pressão, você falar de fluxo, você falar de empuxo, né? Então, você trazer isso aí para a sua aula, né? Então, assim, eu já tive bons, na brincadeira, né? Que eu gosto de brincar e tal, e falava assim, né? Diz hoje em casa que vocês aprenderam na natação, que é empuxo. Fala para a mãe, você sabe o que é empuxo? Eu aprendi na natação e tal. Então, a criança voltava e dizia, pô, tio, minha mãe não sabia não que era empuxo. Eu expliquei para ela e tal, né? Então, de a gente trazer, né? De repente, mostrar que aquilo ali não sei nem assim falar, não é uma prática pela prática, entendeu? Existem coisas por trás que você aprende com isso, né? Que você está ali, então você, de fato, dar aula, né? Não só passar, assim, de repente o menino faltou a sua aula, porra, cara, perdesse um conteúdo importante na aula, velho, que a gente vai trabalhar hoje, o conteúdo da aula passada, ele, como assim? Eu perdi o quê e tal, né? Então, então não posso faltar mais, né? Então, é aquela coisa de você trazer, porque, assim, repetir por repetir, né? Pegar técnicas e tal, isso aí é muito... E é muito tranquilo, né? E com essa questão, assim, de IA, né? Eu costumo trazer para a galera, assim, e dizer assim, tem uma coisa que a IA não vai conseguir reproduzir, que é a tua arte. Então, qual é a tua arte, né? Qual é a tua arte dando aula, né? Eu posso pegar a mesma aula, compartilhar com o robô, ele vir dar a mesma aula aqui, mas ele não vai dar a mesma aula, né? Porque ele não tem a minha arte. Então, qual é a tua arte? O que é que tu faz, né? Para encantar, né? Quem está contigo, né? O William Murizi, eu fiz uma primeira especialização com ele, e ele dizia que a gente precisa emocionar o aluno, né? Então, emocione seu aluno, velho. Saiba o nome dele, chame ele pelo nome, né?
abraça quando ele chegar, se despeça quando ele sair, né? Então, acho que isso aí é a diferença que a gente traz, né? E que agrega. Então, nessa filosofia aí, é a primeira parte, né? Eu gostar de ir para a natação, depois gostar de nadar, depois gostar de treinar e depois gostar de competir. Então, essa é a filosofia aí que a gente usa. Legal, legal. Antônio, tem algumas considerações aqui para a gente ver e perguntas do pessoal. Deixa eu ir para a primeira aqui, ó. Essa aqui é do Fernando, ficou em 2 partes, ó. Esse é o problema que acontece nas academias quando tem crianças com potencial para competição e elas não querem perder o cliente. Porque, né, a academia, às vezes, muitas vezes fica segurando o aluno, poderia direcionar esse aluno para um outro lugar e a criança acaba se perdendo, né? E poderia até fazer um marketing, né? De dizer, ó, fulano estava aqui, hoje é campeão brasileiro, nadando em tal lugar, né? E tal. Mas isso aí começou é o famoso aqui, ego. Se formou aqui. Exato. Isso aí é o famoso ego que eu falei em outro momento, né? Então, a gente, às vezes, fica... Não é à toa que o nome é egoísmo, né? A gente só quer as coisas pra gente, né? E assim, infeliz quem pensa assim, porque a gente cresce quando compartilha, né? Então, se a gente... Pronto, essa academia fictícia aí que o Fernando trouxe na pergunta dele. Vou perder meu cliente, mas essa perda pode gerar mais 2, mais 3 que vieram para cá, porque aquele cliente que saiu, que está nadando bem e tal, disse para um amigo que o filho aprendeu a nadar ali, que agora está nadando acolá, né? Então, pode gerar outras coisas. Então, isso aí é um problema, não é um problema da natação, isso é um problema do humano, né? A questão do egoísmo, de não querer compartilhar, né? De querer, é meu, não é meu. Mesma coisa acontece no meio competitivo, né? Eu falei para você, né, que a gente hoje tem uma estrutura de formar criança e tal, e tem um time aí que a gente compete regionalmente, né? Poucos atletas ainda têm isso para brasileiro, e eu não tenho o menor senso egoístico de se aparecer um talento de elite mesmo, dizer, ó, meu filho, veja só, véio, aqui não dá para... Eu não tenho mais o que lhe oferecer. Não é questão de técnica de natação, não é questão de... É questão de que você precisa outras coisas que eu não posso lhe oferecer, né? Então, encaminho, né, ajudo, faço o que for possível, porque não é aquela questão, uma academia dessa, sei lá, segura o aluno realmente aprende a nadar, e vai buscar por ele novos horizontes, a academia perdeu o cliente do mesmo jeito e vai sair sem falar nada, né? Porque vou nada, o cara não queria nem que eu viesse, eu vou dizer o nome dele agora. Ou ele se desmotiva pela prática da natação, porque ele queria algo mais, não sabe para onde ir, não fica nem no lado nem no outro. Tem aquele friozinho na barriga, né, que um ambiente competitivo traz, que a aula de natação, por vezes, não traz, né? E a gente gosta disso, né? A nossa raça humana, ela é competitiva. A gente compete para pegar ônibus na parada, quando é meu chegar primeiro. Uma questão do Plínio aí. Professor Antônio, nosso estado tem um grande potencial de jovens nadadores. Para o senhor, quais as principais competências que um professor de natação precisa ter para trabalhar com esse público? Então, competências geral, né? Primeiro, conhecer os nados, né? Viver o ambiente, se está falando em competição, né? Desenvolver os nadadores para competição. Então, a primeira coisa que eu digo é conhecer os nados competitivos, né? As técnicas assim que estão mais em ponta em relação à competição, né? Conhecer o ambiente competitivo, ou seja, o campo do jogo, né? Porque tem muita gente que não conhece as marcações da piscina, aquela coisa toda ali. E conhecer de onde a gente gera a energia para a natação, né? Para você pensar aquele treino de uma forma ali eficiente, né? Então, é basicamente isso. Conhecer a fisiologia que você precisa desenvolver naquele atleta, conhecer a técnica dos nados e o campo do jogo, né? A piscina, onde é que você vai viver ali aquela competição. Legal, mais uma questão aqui, ó, do Augusto Pinheiro. Antônio, que livro você indica para professores de natação que estão iniciando e livros para professores técnicos de nível de treinamento?
Procure aí os livros do professor Guilherme Tucha. Show de bola. Obrigado. A gente tem um livro sobre adaptação no meio aquático, que é um livro aí que seria para os iniciantes. Obrigado. Mas eu acho que é isso aí. É o Gago, né? Augusto Pinheiro, aqui em Recife, é conhecido como o Gago. Caba bom, viu? Então, hoje eu estou lendo muito o Emerson Ramírez, que ele faz muito trabalho com o... Pô, esqueci o nome do cubano, Forteza, né? Uhum. Eu acho que o Emerson ele tem, então eu tenho alguns livros aqui que é onde eu baseio assim, a questão de séries, né? E livros de adaptação, velho, aí o Tuxa já deu a dica, o livro dele é muito bom, e eu acho que a gente precisa dar mais atenção a essa primeira entrada, né? Porque hoje, assim, eu tenho atletas na minha equipe que não conseguem flutuar de costas, pô, entendeu? Então isso aí é aquela história. Ou como é que o cara vai, né, ter uma boa relação com a água, assim, de você conseguir desenvolver o atleta, não faz um palmateio legal, não consegue flutuar. Tem atletas que têm dificuldade de imergir, né, de ir no fundo da piscina, saltar, correr, pular. Então, são coisas que a gente precisa desenvolver básicas mesmo aí. Uma crítica, assim, que eu faço... Não tem que reinventar a roda, viu? Não tem que reinventar a roda, né? Ô, Augusto, uma crítica que eu faço aos livros de natação é que a maior parte dos livros de natação, eles descrevem os nados, mas eles não falam sobre ensinar os nados. Não falam sobre estratégias de ensino, conceito, não né? falam... Não é... Eles descrevem os nados, beleza, mas e aí? Descrever o nado é uma coisa, eu conhecer o movimento é uma coisa, mas ensinar é outra coisa. A gente precisa saber o que ensinar e como ensinar. Então, aí puxando a sardinha para o meu lado, o livro de adaptação que o Antônio comentou, ele tem esse diferencial de pensar o professor como professor, não o professor como reprodutor, né? Reprodutor de movimentos que os alunos têm que ficar reproduzindo. Obrigado, Marcelo. Valeu. Tuxa, e eu, numa última conversa com os professores do Instituto, eu falei sobre esses objetivos aí, né? Procedimentais, conceituais, atitudinais, para que eles trouxessem também nas aulas, né, e fizessem com que os alunos pensassem sobre isso, né? Então, nessas brincadeiras aí, se sentir, né, onde é que tem mais resistência, onde é que tem menos, né? Então, explicar sobre isso, a forma do corpo que eles precisam estar para estar nadando bem. Às vezes, uma posição de cabeça que você corrige ali, em 2 minutos, muda tudo no nado da pessoa, né? Então, tem mais uma questão aqui, ó, do Renan. Boa tarde, professor Antônio e professor Guilherme. Como os professores podem ser mais eficazes para fazer aqueles alunos que estão na fase de transição para treinamentos de rendimento gostarem mais de ir ao treinamento? Então, essa fase de transição, ela de fato, depende, né? E o professor ele precisa ter esse feeling, né? Então, o aluno, ele primeiro tem que ser gradual, tá? O aluno, ele saiu ali daquela aulinha, como a gente conversou aqui, né, bem divertida, bem dinâmica e tal, e ele vai vivendo esse processo e ele vai passando para uma aula, entre aspas, mais monótona, né, onde ele vai ficar repetindo os gestos mesmo. Então, é ter esse cuidado para não ir com muita sede ao pote, né, e fazendo, tipo assim, degustações, né, e chegar um momento, voltar um pouco para aquela aula que ele estava acostumado, né, e ir colocando desafios que sejam... Desafios desafiadores é ótimo, né? Atividades que sejam desafiadoras, mas que sejam alcançáveis também, né? Então, se eu quero que um menino recém-saído de uma aula ali, que onde ele estava aprendendo, faça 8 de 50, sei lá, a cada 1 minuto e 30. Porra, o Pirraia não vai querer voltar mais nunca naquela aula, né? Então, ser gradual, né? E o que eu acho mais importante, Renan, em tudo isso, é a sua relação com o seu aluno, entendeu? É você ter essa abertura de que ele se coloque ali, né? Fale sobre o que ele está sentindo e que você entenda o que ele está sentindo, né? É a história da escuta ativa, né? De repente o menino fala que, não tá, não sei o que, o professor, não, tem que ir mesmo e pá. Então, o aluno fez a parte dele, ele falou que não estava legal, que estava muito cansado, mas o professor ali, né? E aí a gente precisa ter essa sensibilidade para até onde é uma exigência
precisa ter, né? Não, cara, mas você consegue, vamos, se esforça. E uma exigência que realmente está fora do que a criança está apresentando ali, entendeu? Então, é fazer essa leitura. É muito feeling mesmo, né? Sentimento. Mas a dica que eu dou nessa transição é ser gradual, né? Não partir de um 8 a um 80 de uma hora para outra, né? Porque o menino mudou de turma, de repente a gente que tem lá, Renan é do Instituto, a gente que tem lá no Instituto tem agora, né, o Transformam, o Base. Então, o garoto saiu do Transformam ali e está no Base, e logo na primeira semana eu já quero que ele faça tudo que tem que fazer, né? De ser gradativo esse processo, né? Respeitando e escutando e se relacionando bem com o aluno. Ô, Antônio, eu estou vendo aí a consideração do Fernando, ó. Crianças gostam de brincadeiras, fazer atividades lúdicas com os nados. Eu estou lembrando aqui, eu até gravei um vídeo hoje sobre isso. Alguns professores me perguntaram, né, como é que a gente faz para ter mais a atenção dos alunos? Porque é difícil ter a atenção das crianças. É mais difícil, naturalmente é difícil ter a atenção de qualquer um. Uhum. Mas é difícil ter a atenção das pessoas quando a gente faz coisas que as pessoas não querem fazer. Isso. Então a gente precisa entender que para cada faixa etária e para cada pessoa as motivações são diferentes. Perfeito. E a gente tem que, para cada um, oferecer um tempero que seja adequado. Tem gente que quer ir mais rápido, e se der, tudo bem. Tem gente que não quer. Uhum. Eu me lembro quando eu dava treino aqui, teve uma vez que eu falei com o pessoal, tinha uns 12 atletas. E eu falei assim, pessoal, eu acho que está chegando a época que a gente vai ter que fazer dobra. Um deles, Antônio, falou assim, oba, que dia a gente começa? Uhum. Os outros, não sei não sei o quê. Então as pessoas são diferentes. Com certeza, sem dúvida, né? As pessoas são diferentes. Então, por isso que eu falo sempre e quando você está trabalhando com o adulto, por exemplo, né? O adulto que está pagando ali a academia para ir nadar, cara, eu tenho um aluno que ele fala assim, professor, eu só quero dar uma nadadinha aqui, eu não quero fazer aula de natação nem nada, né? Aí eu digo, mas eu posso te dar alguns toques, se você me permite, se eu ver você nadando aí e tal, né? Mas é aquela história, né, a gente precisa conversar com o aluno. E aí você fideliza o aluno, e quando você fideliza o aluno, as coisas fluem mais rápido, porque ele confia em você, né? Então, ele vai dizer, pô, se esse bicho está falando, eu vou fazer, né? Se esse bicho está orientando, eu vou fazer. Mas isso aí depende de uma relação, né? Não é assim, chegar e vomitar os conteúdos ali e tal, e faça aí. Não funciona bem assim, né? Legal. Então, eu digo assim que a aula do adulto, logicamente que a gente tem a aula formada ali, né? Mas principalmente quando é academias, que tem essa galera que são várias aulas, né? Você tem um conteúdo aqui, mas pronto, para um a pernada vai ser com a prancha, com o braço, para o outro vai ser com as duas, né? Para o outro vai ser. Então a gente tem que ir adequando com a garotada ou com o adulto que está nadando. Tem consideração do Plínio aí, falando que já acompanhou algumas aulas, que é muito bom ver os alunos se divertindo. Boa. Marcelo Massa, não sei se é Massa, eu considero muitos professores e técnicos. Porque são as pessoas que vão lidar com esse desafio, né? De querer fazer a criança continuar indo na aula de natação, se for o caso, depois torná-lo um atleta. Então a gente precisa... Isso, né? E a gente também entender que vai ter crianças que não vão querer, né, pô? É normal, né? Normal, né? Eu digo assim, galera, vamos incentivar que eles vão aos festivais, né? Ali é 25 metros, é uma coisa mais lúdica, né, e tal. Então, vamos incentivar que eles vão aos festivais. Vivendo os festivais, eles vão viver a emoção, né? Aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquela coisa. Eles vão nadar, então eles vão viver um processo ali, né? Mínimo que seja. E a partir dali vai ter criança que vai dizer, pô, tio, não quero muito, não. Vamos para outro festival, não quero, não. E tá tudo bem. Né? Não é... E às vezes, Antônio, não quer agora, mas 2 meses depois, pô, será que vai eu posso querer participar? Agora eu quero. E principalmente a questão do grupo, né? Eu tenho um aluno mesmo, que a gente tem a turminha de aperfeiçoamento ali, que ele sempre era aquele aluno mais, poxa... faz 100 nadando crawl, ele, tio, posso fazer 50, sabe, aquela coisa e tal, que se eu fosse ser o carrasco mesmo, dizer, não, vai ter que fazer 100, ele não teria ficado, né? E hoje, aí o grupo cresceu, né? Aí ele tá vendo lá o grupinho que tá nadando de uma forma mais
né, contínua e tal, e ele fala, aí ele está se esforçando para acompanhar o grupo, entendeu? Mas ele não desistiu de nadar, e ele está ali, legal, e está vivendo isso, está vivendo a transformação dele. Legal. Antônio, queria te agradecer muito aí por esse bate-papo, em nome das pessoas que acompanham o meu canal do YouTube aqui. Se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas, por favor. Eu agradeço demais também a participação. Desde o momento que você fez o convite, eu fiquei lisonjeado. Como eu falei no início, você é uma referência no ensino da natação. Felizes dos graduandos aí que tiveram você como participante aí, né, nessa formação. E, assim, para todo mundo, eu quero... a pessoal aí que são professores, atletas ou amantes da natação, que é muito gratificante, né? Você vê isso acontecer. Eu sou muito feliz de estar onde eu estou hoje. Eu gosto muito do que eu faço. E dizer que toda a construção, né, ela depende de trabalho, né? E trabalho é ação. Então, se mexa, vá atrás, né? Corra atrás daquilo que você quer, né? Aceite o que a vida lhe dá e ofereça o que você tem para dar para a vida, né? Sem essa história de porque eu fui bonzinho durante um ano todo, vou ganhar presente do Papai Noel. A vida não é assim. A vida é sobre... a vida é muito mais sobre o que a gente oferece do que sobre a gente recebe, né? Então, observe dentro de você e veja o que é que você tem para oferecer. Eu acho que essa é um conselho legal. Legal. Obrigado demais. Pessoal, muito obrigado a vocês também. Valeu, Tuxa. Lembra depois de baixar o aplicativo lá da comunidade Legado Azul, de se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com outras pessoas. Marcelo, obrigado aí pela consideração, tá? Pelo reconhecimento. Plínio, obrigado pela indicação. Antônio, o Plínio falou assim, Guilherme, você tem que chamar o Antônio de qualquer maneira. Eu falei, pô, é lógico, ué. Valeu. Obrigado a vocês. Valeu. Pessoal, a gente se vê mês que vem com mais uma live. Acompanhe lá também no Instagram, onde eu faço todas as divulgações, tá? Grande abraço para todos. Valeu, Antônio. Obrigado, meu amigo. Show, massa.